é que você enquadra esse momento também, que é catastrófico para a gente aqui no Brasil, o governo mais militarizado da história? Nem na ditadura militar tinha tantos militares assim. Pois é, Cody, a gente tem que atentar para três coisas aí. E essas três coisas estão ligadas, né? E dificultam um pouco a gente perceber exatamente até onde isso é bravata e até onde é ameaça. Né? A primeira coisa, assim, sim, desde antes de 2013, eu sou ex-aluno do Colégio Militar, eu vivi um bom tempo ligado à vida militar, tenho alguns amigos e conhecidos que participam disso. Depois, quando eu vim aqui para Brasília, tive contatos com pessoas muito próximas do meio militar, dentro e tal. Então, eu conheço relativamente bem a caserna. E eu entrei em algumas listas de oficiais médios, de cabos, de sargentos, essas listas de WhatsApp. E era impressionante, a partir de 2013, o nível de violência, de ódio, de agressividade contra os governos, contra a esquerda, contra a política em geral, que esses estratos médios e baixos dos militares brasileiros vinham reproduzindo. E isso de 2013 para cá só cresceu, e não só nos militares, mas as polícias militares, os policiais civis, todos esses que vivem num processo de violência, vivem a violência como um meio profissional, eles acabam, se não tomar cuidado, se tornando muito próximos de uma mentalidade fascistizante ou fascista já. E como nós temos instituições no Brasil extremamente frágeis, o que acontece é que nós entramos num processo de looping, de violência que retroage violência, e os oficiais mais altos, que é os que nós vemos falar, muitas vezes eles falam com a certeza de que estão amparados na tropa. Eu quero chamar a atenção para isso. As pessoas não conhecem o meio militar, as pessoas acham que o comandante fala e os subalternos obedecem. Isso acontece quando é uma ordem assim para pintar o meio-fio, varrer o quartel, fulano tem que... Agora, quando se trata de questões políticas, há uma relação simbiótica, uma relação de dupla mão entre as lideranças e a sua tropa. Então a gente tem que tomar cuidado, porque o que esses generais estão falando não é pura e simplesmente uma bravata, mas é um sentimento cultivado no Exército e nas polícias brasileiras há muito tempo. E assim como eu acho que um dos grandes erros do PT foi não ter olhado com cuidado para o STF, mas outra coisa que eles não olharam é para as academias militares no Brasil, tanto a Academia Militar quanto a Academia de Polícia Militar. Você tem nos Estados Unidos o maior exército do mundo, é o segundo maior se você contar a China. Por que nunca aconteceu um golpe militar nos Estados Unidos? Porque lá todos os militares são estritamente submetidos ao poder civil. Ao poder civil mesmo. Você tem lá o Pentágono, e dentro do Pentágono você tem uma série de oficiais civis, pessoas civis que são colocadas lá dentro, com posição de exatamente igualdade com os militares, em posições de comando, e que podem demitir essas criaturas de farda. Quanto nós não lidarmos de forma civil com os militares, ou seja, as academias militares têm que começar a ter a imensa maioria dos seus professores civis, gente escolhida de dentro das universidades federais, com rotatividade. A cada 2 anos o professor sai e entra um outro. Tem um número mínimo de militares que façam único e exclusivamente a formação militar deles. Todas as outras áreas têm que ser geradas por civis. Imagina que o Mourão foi dizer aquela asneira de que o negro era ladino, o índio era aquilo. Aquilo é o pensamento histórico brasileiro do século XIX. Quer dizer, a Academia Militar de Agulhas Negras, ela formou um general, e supõe-se que o general é a criatura mais apta no meio militar, é o mais capaz, é o mais inteligente, é o mais obediente, foi o cara que chegou ao ponto, então eu vou pegar ele como modelo, e esta criatura me reproduz no século XXI o pensamento político brasileiro no século XIX. Isso é uma declaração de incapacidade.